respeito. Amor e respeito. Eu comecei falando de manhã sobre o propósito da família. O texto que eu li de manhã, um dos textos, ou todos os textos que continham esta frase, dizia: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E a gente caminhou em relação a isso, porque eu entendo que é o homem que deixa, não é o menino que deixa. Ou seja, o texto está intrínseco maturidade. O homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, né? E também está intrínseco uma transição. É natural o homem deixar pai e mãe. Homem que não deixa pai e mãe, mulher que não deixa pai e mãe, ele está fadado ao fracasso no seu relacionamento atual, na família que ele está construindo, porque ele precisa deixar geograficamente, financeiramente e principalmente emocionalmente. Muitos homens e muitas mulheres trazem os pais para se relacionar, trazem os pais para decidir dentro do seu relacionamento atual, dentro da sua família atual. A sua família de origem é a sua família de origem. A sua família que você gerou agora é a sua família que você gerou agora. A influência que os seus pais têm que ter tem que ser uma influência de conselho, tem que ser uma influência de ajuda, e não decidir pela sua família, e não fazer por você, e não deixar dependente financeiramente, dependente geograficamente e dependente também emocionalmente. Então, é uma transição, e deixar não é abandonar. Quando eu falo de deixar pai e mãe, eu falo de honra. Por quê? Porque nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe deixando eles. Porque quando a gente deixa, a gente está apto para poder gerar uma nova família, pagar as nossas próprias contas, nos relacionar de forma madura com o nosso cônjuge, com o nosso filho. Nós precisamos deixar, porque nós deixando, nós estamos gerando no coração dos nossos pais o seguinte sentimento: o meu filho não precisa de mim para nada. Pelo contrário, se eu precisar, ele me ajuda. E se ele precisar, eu vou ajudar ele, mas ele não é mais dependente de mim. Eu fiz um bom trabalho, eu eduquei, eu provi para o meu filho, eu protegi a minha filha, e eu fui uma catapulta, uma plataforma que lancei ele. Hoje ele está vivendo a vida dele. Hoje ele é maduro, ele cresceu, ele se desenvolveu, e não faz parte mais da família de origem, ele tem a própria família dele. Então é uma transição, e é uma transição saudável. David, mas e se o meu filho, e se o meu pai, ele estiver doente, se o meu pai estiver incapacitado, se meu pai não consegue gerar renda por um período, aí beleza, você está ajudando ele, você está fazendo por ele como retribuição a tudo que ele fez por você, e ainda é pouco. Ainda é pouco, não é? Ainda é pouco. Mas você vai ajudar por um tempo. Você vai auxiliar até ele ter condições, até a sua mãe ter condições dela voltar a produzir sozinha, dela voltar a caminhar com as próprias pernas. Caso contrário, você está desonrando eles. Por quê? Porque eles são adultos, porque eles são maduros, porque eles te criaram. E se você faz por ele e deixa dependente, você está desonrando, dizendo que eles não têm maturidade suficiente para poder se virar sozinho. Então deixar é uma forma de você honrar, a não ser que eles estejam doentes, que eles não possam produzir, eles não possam se locomover, né? Eles estejam incapacitados. Aí você vai resolver com seus irmãos como que a gente pode fazer para atender eles. A gente pode contratar alguém. Em último caso, alguém de nós vai ter que trazer para morar junto. Pode acontecer isso. Mas se eles têm condições de gerar renda, de se desenvolver, de produzir, de se protegerem, ou afinal de contas eles são os nossos pais, nós
devemos fazer isso. Deixar pai e mãe. E viver uma vida que eles estarão felizes e alegres em olhar para a gente vivendo a nossa família hoje, e nós olharmos para eles e dizendo, eles fizeram um bom trabalho, e agora está na hora deles serem felizes, deles viajarem, deles se curtirem. Amém? Então eu vejo que é o homem que deixa, é a mulher que deixa. Eu vejo que é uma transição necessária, e Deus quer que nós vivamos isso. E eu também vejo que, esqueci, deixa eu lembrar, que é o resumo do de manhã. E eu também vejo que quando nós nos unimos em um matrimônio, nós somos chamados de nomenclatura de marido e mulher, de esposo e esposa, mas é só a nomenclatura por enquanto, porque nós precisamos aprender a como ser, na prática, esposo e esposa. Deus não une esposo e esposa. Deus não une um marido e uma mulher já pronta para casar. Não. Deus une um homem e Deus une uma mulher. E enquanto nós estamos dentro dessa aliança, nós vamos aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos fazendo curso, nós vamos nos aconselhando, nós vamos orando, aleluia. Nós vamos. Por quê? Porque eu me preparei muito para casar. A Carol, ela se preparava desde os 18 anos, que ela achava que ia casar cedo. Ela casou com 28, ela pregava em culto de casais. Ela pregava para casais e no final ainda falava, beija aí, ai, aleluia. E ela assim, minha promessa vai chegar. Ela fala disso e eu falo assim, meu Deus, você ainda mandava beijar? Deixa a pastora mandar beijar o pastor. Ai, mas assim, é casal, né? Eu já me via lá. Então ela vivia isso, ela se preparou e muito, ela dava aula em seminário. Ela aconselhava mulheres, mulheres solteiras, mulheres casadas, mulheres com filhos. E eu vou te falar, quando a gente casou, se você não passou por isso, você é fora do padrão, mas a maioria passa aquele primeiro ano difícil, e a gente passou. É o primeiro ano de adaptação, é o primeiro ano onde ela é da noite e eu sou do dia. Misericórdia, a mulher dormia 2 horas da manhã, eu acordava de manhã, queria tomar café com ela, e cadê ela? Estava dormindo, por quê? Porque dormia tarde, e ela queria que eu ficasse acordado mais tarde. Aí eu saía para trabalhar, mas ela dava aula à noite. Aí eu chegava à tarde e ela não estava em casa. Ela tinha saído para dar aula. Aí quando ela chegava à noite, ela queria conversar e ficar até mais tarde. Aí a gente brigava. Até que a gente teve que adaptar. Eu falei, tudo bem, o café da manhã é importante para mim. Hoje deixou até de ser, porque eu virei da noite, né? Porque a rotina mudou toda. Mas na época não tinha como. Trabalhando de 8 às 6, não tinha como. Aí a gente combinou. Ok, você vai ficar o dia em casa. Ela acordava, a gente tomava café junto, ela me dava um beijinho, eu saía para trabalhar e ela voltava para dormir. Eu chegava à noite, eu fazia uma comida, comia, dormia, e quando ela chegava eu acordava e falava, agora vamos conversar. Por quê? É um período de adaptação. No primeiro ano é muito difícil. O primeiro ano é o ano onde eu sei de muita coisa, mas na prática eu não sei de quase nada. Como é que eu falo com uma mulher? Já passou por isso? Você fala. Aí a mulher reclama. Porque você é grosso? Porque você fala e você não mede as palavras? Porque você não ouve, não ouve? Aí eu falei, ok, então não vou falar. Se eu estou falando e eu estou errado, eu não vou falar. Não é assim que a gente faz? Aí depois ela falou, eu estou falando o tempo todo aqui, você não dá um pio, você não fala nada, parece que eu estou falando com a parede. Aí qual é a frase que nós homens sempre dizemos? Se eu falo, eu estou errado. Se eu fico quieto, eu estou errado. Eu não sei o que fazer. Por quê? Porque o homem não sabe lidar com sentimentos. E a mulher é muito sentimento. A mulher é sentimento, meu irmão.
Às vezes ela está falando alguma coisa para a gente e a gente quer resolver. Amor, você viu o que aconteceu? O vizinho veio aqui e ele falou isso, porque meu filho fica brincando, não sei o quê. Aí você fala assim, é simples, é só não deixar o menino brincar lá. Aí ela começa a falar, continua falando. Ela quer que eu resolva o problema? Não, porque ela já sabe o que fazer. Ela quer que eu falo, é mesmo, amor, como você se sentiu com isso? Você está triste? Nossa, deixa eu te dar um abraço. Porque mulher é sentimento. Ela queria que nós fizéssemos o que outras mulheres iriam fazer com ela. Não é verdade, mulheres? Porque a mulher, ela fala sentimento e a outra mulher entende o sentimento e no final ela não resolve o problema, mas ela sai em paz. Não é assim? O homem não. O homem não sente nada e fala assim, não, você está sofrendo por causa disso, é só fazer isso e resolve. Porque o homem... Porque o homem é resolver. O homem é pontual. A mulher não, a mulher dá a volta. Por quê? Porque ela não está falando acerca daquilo dali para resolver. Ela está falando para jogar para fora aquilo que ela sentiu, a frustração, a alegria. Porque mulher fala de sentimento. O homem é racional, a mulher é emocional. Então quando coloca os dois dentro de casa, meu irmão, é adaptação. A mulher é carinho, é nutrição desde pequeno, peito, é acolhimento, a mulher é afago, a mulher é beleza, é belo, ela se preocupa com o belo, é harmonia, é paz. A mulher, ela pensa no agora. A mulher é sentimento. O homem, ele é racional. O homem mente, é resolução, ele quer resolver. O homem, ele pensa no futuro. O homem, ele é provedor, ele é protetor. O homem é lei, ele coloca lei, ele delimita o que pode fazer, o que não pode fazer, o que está certo, o que está errado. O homem, ele é mais firme. Características de homens e mulheres são diferentes. A voz do homem é mais grossa, porque demanda autoridade. O corpo físico do homem é mais largo, é maior, porque demanda autoridade, porque o homem, ele é líder. Independente se ele está na igreja ou independente se ele não está, ele é líder. Deus criou o homem para ser líder. A mulher, ela tem a estrutura menor. E saiu um estudo que fala que o bebê se encaixa perfeitamente na mulher. Se a gente ficar assim muito tempo com um bebê recém-nascido, a gente fica duro. Já viu um homem para pegar bebê? É papai Robocop. Duro. Como é que faz isso daqui? A mulher não. A mulher, ela já é natural. Já vem dela. A voz fina é para acalmar, é para relaxar. Você vê, quando você vai falar de sentimento, quando você vai acessar o coração de uma criança, o homem fala com voz fina. Bebê, ai, que guti-guti. Por quê? Porque o homem, ele está vindo para o âmbito feminino para poder acessar um bebê, para poder brincar com um bebê. Por quê? Porque o feminino é aquilo que consegue acessar, mais fácil. O pai não, ele demonstra de maneira diferente. E não quer dizer que o pai, que o homem não sente, não tem sentimentos da mesma maneira que a mulher. Porque tem muita mulher que olha para o homem e diz assim, você não sente nada não? Você não demonstra nada não? Você é frio, não é possível. E o homem está assim, eu sinto. Mas eu não demonstro igual você demonstra. Você me ama? Te amo. Mas desse jeito? É. Porque o homem, ele é de palavra. Então, se o homem fala, eu te amo, convicto que realmente ele sente aquilo, ele não precisa ficar demonstrando. Por isso que você vê dificuldade em homens serem românticos. Porque a mulher quer que o homem demonstre que a ama de um jeito que ela faria. O homem pode sim dar flores, e é muito legal, é o amor romântico. Mas ele tem dificuldade de fazer isso. Porque ele acha que falar que ama, que prover, que proteger,
e está perto ali defendendo a família, é suficiente. É assim, o homem é simples, o homem é básico, o homem, entendeu? É desse jeito. A mulher não. Você vê, vai fazer um encontro de mulheres, andando curso de mulheres lá em casa. A preparação começa no dia anterior. É uma mesa posta, todo bonito, e tem que colocar vários pratos, e tem que colocar talher, e coloca a mesa da cor que foi combinado das mulheres virem no curso. E as mulheres chegam todas alegres com as cores combinando. É um silêncio antes das mulheres chegar, porque a minha esposa está preparando tudo e tal. Chegou a primeira mulher, tudo bem. Chegou a segunda, chegou a terceira, a quarta. Eu já falo assim, meu Deus, elas conseguem se entender? Eu não estou entendendo nada. Uma fala aqui, daqui a pouco está gritando lá. E elas se entendem. E elas falam sentimento. E elas se conectam facilmente. E elas estão ali, trazendo harmonia, trazendo beleza, trazendo paz para dentro daquele lar e trazendo criatividade. Você quer saber se uma mulher ela está dentro de casa ou se ela já está saindo, querendo se divorciar? Se ela está feliz no relacionamento ou se ela não está? Se ela já veio para os Estados Unidos ou se ela ficou lá no Brasil? É só olhar para a casa dela, junto com o marido dela, e ver se tem o toque feminino dentro do lar. É uma cortina bonita, é um quadro colorido, né? É alguma coisa, sim, que você vai falar assim, isso daqui tem o toque da esposa. Um dia eu entrei lá em Orlando, ainda sou pastor do Máximos lá, eu entrei lá em Orlando, e o cara falou assim, cara, não sei o que está acontecendo com minha mulher, parece que, né, eu estou lutando sozinho e tudo mais. Eu fui na casa dele, quando eu fui na casa dele, eu falei assim, cara, sua casa não tem um quadro, sua casa é preto, cinza e branco, sua casa não tem flor, sua casa não tem pano de prato, não tem mulher aqui, cara. Ele falou, tenho, eu sou casado. Eu falei, sim, então tem uma falta de senso de pertencimento. Alguma coisa está acontecendo porque eu não vejo ela aqui. Porque quando a mulher está, você percebe ela na casa. Você percebe ela nos utensílios, nos móveis. Você percebe ela de alguma forma. Então, essa é a diferença masculino e feminino. Coloca os dois para viver dentro do mesmo lar. É natural um período de adaptação. E Deus colocou essa palavra no meu coração, amor e respeito. Porque quando o homem, ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. É o homem que se une à mulher, e os dois têm que aprender a como ser esposo e a como ser esposa, na prática. E isso não é tão simples como pregam por aí. Isso é difícil, e muitas vezes precisa de uma intervenção familiar, de uma intervenção pastoral, de uma intervenção terapêutica para poder ajudar. Porque o casamento, ele é feito para ser heterossexual, para ser monogâmico e para ser permanente. Então, tem um problema no relacionamento, nós precisamos consertar, nós precisamos correr atrás para ver a melhor maneira de fortalecer e, se tiver quebrado, restaurar. E algo que eu sempre digo, Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. E as pessoas restauram a aliança, o casamento, a união. Quando a aliança precisa de restauração, Deus vai no homem e Deus vai na mulher. Se os dois estiverem bem, se os dois estiverem restaurados, se os dois estiverem fortalecidos, a aliança, ela é renovada e fortalecida. Portanto, eu separei esse texto para você entender princípios acerca da palavra de Deus. É um texto que é de difícil entendimento para algumas pessoas, porque fala acerca de submissão, e muitos acham submissão tão forte que parece um palavrão na mente de alguns. Que? Submissão? É ser escrava? É? Não, Submissão bíblica é diferente daquilo que dizem lá fora. E eu quero explicar para você hoje.
Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Eu quero ler junto com vocês aqui. Leiam com amor e cuidado. Lembrem-se, é a palavra de Deus. Mulheres, sujeitem-se ou sejam submissas, cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sim, como a igreja está submissa a Cristo, está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ou submissas ao seu marido, depende da tradução. Maridos, homens, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, olha aí mulheres, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos, deve amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes alimenta ele, cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, em outra tradução, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Sabe, dependendo do nível de ferida que uma pessoa tem, ela olha para esse texto e ela já fala, está amarrado em nome de Jesus. Mas o texto foi Jesus que inspirou Paulo a escrever, irmão. Então não repreende não. Porque quando você fala sobre submissão, as pessoas acham que a mulher ela tem que ser empregada do homem. Que a mulher ela tem que ser subjugada. Ela tem que ser pisada. Não, meu irmão. A mulher, ela não foi feita do osso do pé para ser pisada, ela foi feita da costela para ser amada, protegida e andar do lado. Submissão é estar debaixo da mesma missão. E eu vou te falar, é lindo demais quando você olha para esse texto e você entende submissão. É lindo demais. Por quê? Porque você vai entender que o homem precisa procurar e buscar qual é a missão dele nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com a sua família. O homem precisa, porque um homem que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e ele fica perdido, e quando ele fica perdido, a mulher, ela não fica para trás, meu irmão. A mulher, ela pega o volante e ela fala, você está perdido? Você não sabe para onde você vai? Então eu vou liderar essa família. E quantas mulheres estão liderando a família? Quantas mulheres estão decidindo pela família? Quantas mulheres estão colocando lei dentro de casa? Quantas mulheres estão provendo, estão protegendo mais do que o homem? Quantas mulheres? Mas esse não é o papel da mulher. Porque lembra, a mulher é emocional. Eu estou falando que a mulher não pode fazer isso? Eu não estou falando. Eu estou falando que se a mulher fizer isso, ela está fazendo, além do papel feminino, o papel masculino. E no final do dia, ela está cansada, ela está estressada,
ela está pedindo para morrer. Fala assim, meu Deus, eu faço tanta coisa nessa... Você está sentado no sofá, não acredito. Sai desse celular. Vai consertar um negócio que eu te pedi faz 3 meses. Não é assim, mulheres? Ela está mais cansada, porque a mulher se envolve emocionalmente. Ela não consegue resolver e ponto, resolveu e ponto, resolveu e ponto. Não, ela acumula tudo que aconteceu no dia e ainda acumula tudo que está acontecendo dentro da casa. E ela começa a ficar dura, meu irmão. Ela começa a ficar mais ríspida. Ela começa a ter característica masculina. Ela para de se cuidar como deveria se cuidar. Ela para de se embelezar como deveria se embelezar. Porque ela está saindo do papel dela. Está falando. Então, o que nós precisamos entender é que a liderança do homem é inescapável. Não tem como fugir da liderança, homem. Você é líder aqui, mas se você sair da igreja, se você não quiser nada com Deus, você vai continuar liderando a sua família, independente se você é cristão ou não. Pensa numa família que ainda não é cristã, que ainda não entregou a vida para Jesus. Quem lidera lá é o homem. David, mas ele abandonou, mas ele é omisso, mas ele não trabalha direito, mas ele não... Ele é um líder, um mau líder. E esse mau líder está causando feridas profundas nos seus filhos. E muito do que nós vivemos hoje é porque o nosso pai não liderou, o nosso pai foi omisso. O nosso pai fugiu de casa, o nosso pai abandonou, o nosso pai não cumpriu o papel dele e a nossa mãe teve que ficar fazendo os 2 papéis e ele liderou a família para um buraco. Porque ele é líder, independente se está aqui ou não. Existe uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, do George Barna, que diz que se uma criança se converte e se envolve na igreja, a chance de toda a família se converter e envolver na igreja é de 3%. 3%. Os pais vêm aqui na festa das crianças, vêm na Páscoa, vê a criança se apresentando, mas 3% fica na igreja e se envolve na igreja. A chance de uma família se converter e se envolver seriamente na igreja, quando uma mulher se converte e se envolve, é de 17%. Deixa eu te perguntar, quantas mulheres estão na igreja orando pela conversão dos seus maridos? Quantas mulheres estão na igreja e estão falando assim, nossa, eu queria tanto que meu marido viesse aqui? Quantas mulheres eu conheço que são casadas com americanos, e o americano começou a vir e não se adaptou e foi para uma igreja americana, e vieram, pastor, vai filha, você está orando tanto tempo, vai com ele, seja bênção lá naquela igreja lá. Por quê? Porque a mulher vem, mas a chance de toda a família vir e se comprometer é apenas de 17%. Agora, se um homem vem para a igreja, se compromete com o evangelho, leva Jesus a sério, a chance da sua esposa e dos seus filhos virem para a igreja é de 93%. Nós precisamos falar para homens, nós precisamos evangelizar os homens, nós precisamos investir mais em homens, porque o homem é o líder da família, a igreja é formada por família. Se eu cuido do homem, eu estou cuidando da família, a sociedade é formada por família. Então nós precisamos entender que o homem, ele tem uma liderança inescapável. Se a liderança dele é ruim, é péssima, se ele fere as crianças, se ele é omisso, se ele não tem compromisso, ele está liderando para o buraco, ele está liderando para o inferno. E o inferno às vezes nem é tão literal, mas não é literal no sentido de ir para o inferno, mas é de estar no inferno dentro de casa. Então o homem, ele nasceu para liderar, Deus fez o homem para liderar. Rapidamente, Deus fez o homem primeiro e fez a mulher a partir do homem. Deus pediu o homem para dar nome aos animais. Logo depois do pecado, Deus ele falou, essa será chamada, o Adão falou, essa será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Foi Adão que deu o nome de mulher.
para Eva. Adão que deu o nome de Eva. Logo depois do pecado, ele falou, será chamado Eva. Então, o homem, ele deu nome aos animais, deu nome à mulher. O homem foi que recebeu a ordem de Deus. A mulher pecou, mas o homem que tinha que proteger, o homem que tinha que falar com a mulher, ele que tinha que comunicar. Por quê? Porque Deus não falou direto com a mulher. Quando Deus falou que não era para comer do fruto da árvore, a mulher não estava lá. Então Adão que teve que comunicar. Quando a mulher pega do fruto e dá para Adão, sabe o que acontece naquele momento? Os olhos dos dois se abrem, porque Adão comeu. A Bíblia não diz que os olhos dos dois se abriu quando a mulher comeu, mas quando Adão comeu. Quando Deus vem para o jardim e ele está procurando, ele procura quem? Adão. A voz de Deus, né? Adão, Adão, onde estás, Adão? Ele procura Adão. Ele não fala com a mulher. Porque Deus chamou o homem, deu responsabilidade para o homem. E no meu segundo livro, a introdução, você vai ver o exemplo que precisávamos. Como se Adão fizesse diferente. Não vou comer esse fruto não. Não, mas está gostoso, olha, eu não morri. Não, se você não morreu, o problema é seu. Mas Deus falou que era para você morrer, isso está estranho. Espera aí, me dá esse fruto aqui, vamos lá. Deus, ô Deus, aqui, aconteceu um negócio estranho aqui. Come, Adão. Não. Quem te falou para você comer esse fruto, mulher? Eu falei para você não comer. Não, foi a serpente, ela falou comigo. Serpente falar contigo? Não vi nenhum animal falar. Que está mais estranho ainda. Eu sei que cada dia acontece algo novo, né? Aqui no jardim. Mas espera aí, está estranho. Meu Deus, imagina Deus chegando. Adão, vejo preocupação na sua voz, meu filho. Imagina Adão se jogando. Calma, mulher. Se joga aí, se ajoelha. Deus. Nós erramos. Nós falhamos. O Senhor deu uma ordem para mim. O Senhor falou que não era para comer do fruto. Nós erramos. Deus, a Eva comeu do fruto. E nós nos arrependemos. Imagina a postura de Deus diante desse homem. Ao invés dele colocar a culpa na mulher, foi a mulher que tu me deste que me deu. Que fraco. Frouxo. Esse é o tal do homem banana. Esse não é o exemplo que a gente quer. A gente precisava de um exemplo de homem, de firmeza, de postura, de liderança no primeiro homem. É por isso que Jesus veio e é chamado de segundo Adão. Que ele é homem de verdade. Adão, imagina, eu vi o que aconteceu. Você não comeu do fruto, você me obedeceu. Você não expôs a sua mulher, você assumiu a responsabilidade, porque eu falei com você. Eu não sei se ia ser expulso do paraíso ou não, mas eu queria ter esse primeiro exemplo de homem. E talvez você não teve esse exemplo do seu primeiro homem, que foi o seu pai. Você sofre muito até hoje. Mas deixa eu te dizer, a liderança do homem é inescapável. O homem lidera, mas se o homem não liderar, a mulher ela vai liderar por ele. A mulher ela vai pegar para fazer. A mulher ela vai querer prover. A mulher ela vai querer proteger. A mulher, ela vai, meu filho. Enquanto você está na caixinha do nada, a mulher já fez 30 coisas na cabeça. Ela quer, ela vai para frente, ela vai resolver, ela vai abrir empresa, ela vai prosperar. E se você for um banana, ela vai querer te soltar, vai falar assim, ser homem é só para colocar com dinheiro dentro de casa. Você não está colocando, eu estou colocando, para que eu preciso de homem? Ser homem é só para colocar dinheiro dentro de casa. Você só está colocando dinheiro dentro de casa, só está fazendo isso, não está sendo homem nas outras áreas. Isso daí eu também faço, para que eu vou ficar contigo? As mulheres só não vão fazer isso porque elas são cristãs. Porque elas seguem princípios, porque elas honram a Deus e porque elas sabem que isso não é motivo suficiente para divorciar-se. E Deus odeia o divórcio. Mas a verdade é
que nós estamos vendo mulheres guerreiras. Eu já elogiei muita mulher de guerreira. E talvez você se elogiou mulher, ou já elogiou outra mulher. Sua mãe, sua tia. E é um elogio que talvez seja válido. Porque você olha o quanto que essa mulher sofreu, o quanto que ela levou as coisas, sabe, no meio às dificuldades, durante o seu processo. Ela teve que colocar uma armadura, ela teve que ir para a guerra. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quem vai para a guerra, o homem ou a mulher? É o homem que vai para a guerra. É o homem que vai para a selva. É o homem que sai para a aventura. É o homem que sai à noite. É o homem. É um macho. É um homem, meu irmão. A mulher, ela vai para a guerra, ela está cansada, ela está estressada, porque nos filmes é muito bonito ver a mulher na guerra, lutando, mas na vida real, ela só quer um colo para se apoiar, para ser protegida e para sentir segura. As mulheres vão para a guerra, mas estão inseguras dentro das suas casas. Inseguras, o que a mulher mais quer é ser amada. Deus falou, homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. É dar a vida e se sacrificar. Mas não é só se sacrificar no trabalho não, meu irmão, é se sacrificar em tudo. É acordar de noite, enquanto as crianças estão dormindo, receber aquela cotoveladazinha assim, amor, sua vez. Você fala, eu vou trabalhar amanhã, ela sabe que você vai trabalhar amanhã, mas ela está cansada, ela está estressada, o peito dela está dolorido, ela está daquele jeito e você está lá, tipo assim, não, isso é só papel dela, não, é responsabilidade paterna, é acordar de noite, é ir lá, é ver o que barulho é esse. Ô mulher, aproveita que você vai no banheiro, vê que barulho é aquele lá. E a mulher vai. Deixa eu te dizer, o homem é líder e todo líder precisa ter visão e missão, porque os valores são os valores da palavra de Deus. Visão é onde você vai chegar, e a visão principal que você tem que ter acerca da sua família é morrer do lado dessa mulher, é ser provisão, proteção e plataforma para os seus filhos, para eles gerarem as suas próprias famílias. É você pegar todo mundo e ir diante de Jesus e falar assim, Jesus, o Senhor é o meu cabeça, o Senhor é o meu líder, eu liderei bem, Jesus. Olha aqui, a minha família foi toda entregue a Ti. Ela decidiu pelo Senhor. A sua visão é estar no céu junto com a sua família. A sua visão é viver uma família plena, uma família protegida de tudo que a gente está vendo aí fora. Prostituição, drogas, homossexualidade, desrespeito, rebeldia, tudo de ruim que a gente está vendo aí fora. A nossa missão como homem é proteger a nossa família. Visão é onde eu quero chegar, missão é o que eu faço todos os dias para alcançar aquilo que eu tenho de visão. A missão que eu faço todos os dias é o que a mulher vai se agarrar junto comigo. Se eu tenho a missão e eu falo essa missão para minha esposa, a minha esposa ela é auxiliadora. Ela vai falar, eu vou te ajudar, a gente vai chegar junto. É o quê? É viagem? Então ela vai se organizar, ela vai ver o site, ela vai economizar. É o quê? É ganhar nossos filhos para Jesus? Então ela vai começar a falar de Jesus, ela vai começar a estudar mais a palavra, ela vai ver o jeito de acessar o coração, ela vai ver um curso na igreja. A mulher, ela vai auxiliar de uma forma que o homem, ele nem pensa em fazer. Mas ele tem a visão, ele tem a missão, ele lidera. É o que você quer liderar? É melhorar a sua vida sexual? É melhorar a sua vida financeira? É levar alguém para a igreja? Se você dá uma missão para a mulher, meu irmão, ela vai fazer, ela vai se comprometer, porque a mulher é responsiva. É incrível, até nas pequenas coisas. Eu estou no celular na cama assim, ó. Na hora que eu paro o celular e coloco de lado, a minha esposa para o celular e coloca de lado e vira para mim. É incrível. Se eu fizer isso, ela faz. Se eu ficar mais tempo no celular, ela fica no celular.
A liderança do homem é vista em pequenas coisas. Quer ver uma coisa que você não lidera? Se você não lidera a sua casa, a sua família, que significa que você não lidera a si mesmo. Porque quem não lidera a si mesmo não está pronto para liderar nada nem ninguém. Sabe por que sua vida sexual é ruim? Porque você vive se masturbando e indo na pornografia. Você não lidera a si mesmo, você não tem domínio próprio. Sabe por que você vive brigando? Tem que dar o dízimo, não tem que dar o dízimo, e não sei o quê, e vai comprar isso, não vai comprar aquilo, porque você não lidera a sua vida financeira. Faz uma planilha, meu irmão. Senta junto e fala, amor, isso daqui são os nossos gastos. Ai, isso tudo, amor. Ela vai saber, ela vai auxiliar, ela vai ajudar. E no final ela vai falar assim, o que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro? Porque se o nosso gasto é isso, e a gente gosta de viver esse nível de vida, a gente precisa ganhar mais dinheiro, não é economizar. Você precisa liderar a si mesmo em todas as áreas da sua vida para você liderar uma família, para você liderar a sua mulher e seus filhos. Se você não lidera, ela vai liderar. Sabe por quê? Porque muitos homens não conseguem liderar porque não sabem conversar, porque não sabem falar, não sabem se comunicar. É o silêncio de Adão. Meu irmão, se você fica calado, as coisas não vão acontecer. Você precisa liderar falando. Se você não lidera, sabe quem vai liderar? Ou é a serpente, o diabo, ou é a própria mulher. E Deus não chamou elas para liderarem. Deus chamou você. Sabe o que é submissão? É estar debaixo da missão. O problema da maioria das mulheres não é que elas não são submissas. O problema da maioria das mulheres é que os homens não sabem qual é a missão. Se eu perguntar para os homens, ei, qual é a tua missão, meu irmão? Como vai estar a tua vida daqui a 6 meses? Como que vai estar a tua vida daqui a 1 ano? O que você está projetando? O que você está rabiscando aí nos seus planos aí? Para onde você está levando a sua casa, os seus filhos? Se sua mulher te perguntar, você sabe? Ah, não sei, a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? O Senhor vai sustentando. Isso não é liderar, não. Isso é deixar a vida e as circunstâncias liderarem. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que não. Sabe, se você estipular uma visão e entrar em missão todos os dias, a sua mulher vai vir junto com você. É incrível se eu falar assim, eu não estava querendo vir para os Estados Unidos não, né? Porque eu ficava assim, mas para que Estados Unidos, mas para quê? Mas a minha esposa, Carol, ela tinha um sonho desde os 17 anos, ela viu uma bandeira, ela orava, ela já veio aqui, ela já morou 4 meses, ela visitou, e quando ela casou, ela falou, você tem vontade de morar fora do Brasil, nos Estados Unidos? E eu assim, meu Deus, não tenho, mas assim, se Deus falar, eu vou. Ai, tá bom, porque se eu falasse não, já era. Orei 4 anos, ela falava tanto de Estados Unidos, eu falei assim, é idolatria, essa mulher está idolatrando, está amarrado em nome de Jesus, isso é idolatria. Não fala mais disso. A gente brigou, não fala mais disso. Ela falou, tá bom, não vou falar mais nada não. A gente ficou, assim, uns 5, 6, 7 meses sem ela falar nada. Quando virou o ano, Deus falou no meu coração, esse ano vai acontecer algo, eu vou te levar para os Estados Unidos. Eu falei com ela assim, amor, você está orando sobre os Estados Unidos? Ela, tô, sempre oro. Eu falei assim, porque esse ano acho que vai acontecer algo. Em menos de 1 mês, ela já tinha marcado aula aqui. Em menos de 1 mês, ela já tinha visto o quanto que precisava para a gente vir, né? O período que a gente ia ficar, os lugares que a gente ia dar aula. Ela já tinha visto tudo, meu irmão. E ela já estava orando para vir a primeira vez e voltar e morar de vez, né? E ela falou assim, amor, a gente vai, mas a gente vai como se fosse morador, tá bom? A gente vai ficar 2 meses lá e a gente vai viver como se fosse alguém que já estivesse morando lá. Tá, porque meu coração já estava aberto. Cara, eu só dei a visão e falei da missão e ela me auxiliou em tudo. E eu vou te falar, as coisas não teriam acontecido tão rápido na minha vida se não fosse por ela. Porque ser auxiliador, ser conselheira, não é estar abaixo, mas é ter um papel essencial nos relacionamentos. Porque se eu estou indo numa direção e a mulher chega e fala assim, não é a hora. Se a mulher chega e fala assim, não confia naquela pessoa não, ou então vai para outro lugar, isso muda toda a nossa trajetória e o nosso destino. Afinal de contas,
Os salmos a gente chama de quê? Chama Deus de quê? Senhor, vem ao meu auxílio. Senhor é o meu ajudador. O Senhor é aquele que me sustenta, que vem ao meu encontro. Por quê? Porque eu preciso liderar a minha vida, eu preciso viver e tomar as minhas decisões. E eu peço o auxílio de quem? De Deus. Você acha que Deus como auxiliador é diminuir ele? Pelo contrário. É valorizar o conselho, é valorizar a direção, é valorizar aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. Você trazer sua mulher como auxiliadora, mulheres, vocês serem auxiliadoras, é um dos papéis mais importantes que tem com seu marido e com seus filhos. É auxiliar um menino a se tornar um homem. Se você deixar só o seu marido criar o seu homem, ele vai virar uma fera. Sabe o que é fera? O filme da Bela e a Fera? Ele vai virar um ogro. Por quê? Porque o marido, ele ensina força, ele ensina para a guerra, ele ensina a virilidade. Mas você, mulher, vai ensinar o quê? Cavalheirismo para o homem, gentileza para o homem. Vai falar para ele proteger, vai falar a importância de ele estar presente. Então entenda. Então entenda. O homem, ele precisa liderar. Para ser um bom líder, você precisa entender que a sua visão é chegar com a sua família plena diante do seu líder, que é Jesus. A sua missão é fazer isso acontecer todos os dias e trazer a sua mulher para perto, compartilhando com ela, compartilhando até aquilo que você não consegue compartilhar naturalmente, que são os seus sentimentos. A sua mulher, ela vai ser submissa a você como ao Senhor, porque você tem um líder. A sua liderança só é válida quando você está debaixo da liderança de Jesus. Porque a Bíblia diz, olha o versículo: mulheres, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Porque antes de ser submissa ao marido, ela já era submissa ao Senhor. Então tudo que o marido pedir para fazer, que não esteja debaixo da liderança de Jesus, ela não vai fazer. Vamos ver esse filme pornográfico aqui para poder aquecer a relação? Não! Vão mentir aqui para fulano porque, eu não quero ir, não sei o que. Não! Vão fazer alguma coisa que está fora dos valores cristãos? Não! Porque antes dela ser submissa ao marido, ela é submissa a Jesus Cristo. Então o que valida a nossa liderança como homem dentro de casa é nós entendermos que nós temos um cabeça. A Bíblia diz, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A mulher não é obrigada a te seguir a lugares que Jesus não está lá. E para finalizar, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne com a nossa mulher. É como se nós somos o cabeça e o corpo é a mulher. Olha que interessante. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Amém? E tem um versículo, um texto enorme na Bíblia que vai falando, um é a mão e o outro é o ouvido, e outro é o nariz, e outro, e o que seria a mão sem o ouvido, o que seria, e vai falando sobre o corpo, porque nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. E no relacionamento, ele fala que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. E ele diz, você não odeia o seu próprio corpo, você cuida bem do seu próprio corpo. Você ama, você vai para a academia, você come bem, ou deveria, Você ama o seu próprio corpo, você coloca uma roupa bonita, você coloca um acessório. Agora, deixa eu te dizer, quer saber como é a liderança de um homem dentro de casa? É só olhar para a mulher dele. Se eu olho para sua mulher está acabada, sua mulher está triste, está cansada, está sobrecarregada. A sua mulher está assim, eu vou sumir desse lugar. Eu vou embora, aí vocês vão sentir minha falta. Eu estou cansada, eu que sou a má aqui dentro de casa, Eu que sou a má. Porque ela está colocando lei, ela que está dizendo não, quando na verdade era o homem que tinha que dizer não.
Era o homem que tinha que colocar limite. Sabe, quando eu olho para uma mulher, eu consigo perceber se esse líder é um líder como Jesus ou não. Pela mulher, porque a mulher é o corpo, e ninguém odeia o seu corpo. Pelo contrário, cuida dele e o alimenta. E qual é o alvo? Qual é o alvo? A Bíblia diz que era para santificação e pureza, lavagem pela palavra. O propósito é apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deixa eu te dizer, homens, vocês precisam saber mais Bíblia do que as suas mulheres. É absurdo o número de mulheres que sabem muito mais Bíblia que os homens. Como que você vai lavar a sua mulher, santificar e purificar ela pela palavra, se você não sabe a palavra? Como que você vai liderar a sua casa, se submetendo ao seu cabeça que é Cristo Jesus, se você não sabe a palavra que Cristo Jesus deixou para você? O que valida a sua liderança é o seu conhecimento acerca da palavra e sua submissão a Cristo. Então, entenda, você lava a mulher pela palavra para santificá-la. E o propósito dessa lavagem pela palavra, que é ensinar, que é alinhar, que é falar da vontade de Deus, que é dizer aquilo que o seu cabeça está te falando. Por quê? Para você ser um bom líder daqui para cá, você precisa ser um bom servo daqui para cá. Ele diz para você e você fala para sua família. E quando você lava a mulher pela palavra, só tem um propósito. Ele diz, assim como Cristo lavou a igreja pela palavra e apresentou ela a si mesmo, gloriosa, sem ruga, sem mácula, linda. Você faz isso com a sua mulher, com o propósito de apresentar ela para você, a si mesmo. Agora, quem acha que é cada um por si no casamento, deixa eu te dizer, a sua mulher, ela vai se apresentar para você com feridas, sem saber Bíblia, ou vai se apresentar muito melhor para você, do jeito que você não gostaria, do jeito que não está alinhado. Mas se você lidera pela palavra, vocês andam na mesma visão, na mesma missão, vocês são lavados e purificados pela palavra, e você apresenta a sua mulher a si mesmo, cada vez mais bela, cada vez mais bonita, né? Cada vez mais em paz, harmoniosa, alegre, leve. E você vive um relacionamento glorioso, porque você assumiu a liderança que Deus te deu. Fique de pé, por gentileza.